É com grande satisfação que nós começamos esse ciclo de debates Universidade do Futuro 3, edição 2014, que é uma parceria entre o ILEA e a Associação de Docentes do Sindical. Inicialmente, o professor Paulo Morse, vice-presidente da ADUC. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Zé Vicente. Continuando a série de debates da Universidade do Futuro, recebemos hoje o professor Antônio da Nova para tratar de perspectivas comparadas à autonomia universitária. A autonomia universitária é um dos temas, tema deste semestre da Universidade da série Universidade do Futuro, e é um dos temas que mais está em discussão dentro do nosso movimento sindical, e inclusive na Andifes também, que é a Associação dos Reitores das Instituições Federais. O professor Nóvoa foi 2 vezes reitor da Universidade de Lisboa e no seu segundo mandato uniu-se ao reitor da Universidade Tecnológica de Lisboa e ambos fizeram uma fusão que resultou na nova Universidade de Lisboa, que é em compasso com os tempos atuais. O professor Nóvoa é detentor da Gran Cruz da Ordem da Instrução Pública de Portugal e doutor pela Universidade de Genebra, doutor em Educação, e doutor em História pela Universidade de Paris. É um prazer muito grande recebê-lo, professor Nóvoa. Passo-lhe a palavra. Obrigado pela visita. Professor, desculpa. Nosso vice-reitor, Rui Orca. Queria dizer a nossa satisfação de ILEA de receber o professor Rui aqui, que, junto com toda a reitoria, o professor Alex tem dado grande apoio ao ILEA. Bom, boa tarde a todos e todas. Uma saudação especial ao professor Zé Vicente, ao professor Paulo, meus colegas, o professor Vladimir, o professor Franz, respectivamente pró-reitores de pós-graduação de pesquisa, que estão aqui comigo. Na verdade, eu vou ser muito breve, porque professor Antônio, o professor Carlos Alexandre Neto, nosso reitor, ele está em viagem de trabalho e pediu especialmente que eu deixasse um grande abraço à sua pessoa, já se conhece anteriormente, e ele teria feito muita questão de estar aqui presente hoje, né, para aproveitar esta oportunidade, mas de qualquer forma dar também boas-vindas em nome da universidade à sua pessoa aqui na URGS. Obrigado. Bom, então, de imediato eu passo a palavra ao reitor Antônio Nóvoa, já agradecendo a sua presença aqui com nós. Muito obrigado. Enfim, é um prazer estar aqui convosco e voltar a esta universidade. Cumprimentar, eu acho que vou falar a partir daqui. Cumprimentar o vice-reitor, cumprimentar o professor José Vicente Tavares dos Santos, cumprimentar o nosso colega da associação, cumprimentar-vos a todos. Eu vou tentar fazer uma coisa relativamente breve, até porque o tempo urge. Eu próprio, por volta das 3h30, terei que sair e, portanto, a minha ideia é fazer talvez uns 40 ou 45 minutos, vou talvez abreviar aqui algumas passagens e depois ficar à vossa disposição, seja para a conversa, ainda há aqui algumas questões que se possam levantar, seja através do e-mail que vos deixarei e no qual me poderão contactar. É claro que grande parte da reflexão que eu vou aqui fazer, como aliás se percebe do que foi dito, resulta do meu envolvimento como reitor da Universidade de Lisboa
e do processo de... Isto não está famoso, mas não sei. E do processo... Isto está pior. E do processo... Não está? Está aí bem? Então eu sinto isto muito metálico, sou muito metálico, não sentem, fica... Mal por mal é melhor este, não é? E, portanto, resulta do trabalho que eu desenvolvi como reitor da Universidade de Lisboa e da reflexão feita ao longo desses anos, e em que, na verdade, o ponto mais significativo foi o processo de fusão das duas universidades de Lisboa, transformando a nova Universidade de Lisboa numa referência importante no plano português. Hoje em dia é, sem dúvida, a mais importante universidade portuguesa, mas também no plano ibérico e no plano europeu. E uma parte considerável da reflexão em torno do processo de fusão teve a ver com o reforço da autonomia da universidade, isto é, consciência de que nós precisamos de universidades fortes e universidades com uma certa dimensão para podermos construir essa autonomia universitária. Que em universidades pequenas e muito fragmentadas é difícil um exercício autonómico forte. E, na verdade, a nova Universidade de Lisboa tem já hoje, ao fim de 7, 8 meses de funcionamento, uma capacidade de afirmação no espaço universitário e nas suas relações com o Estado que demonstram que este caminho era um caminho que estava certo. Nós podemos discutir muitas questões dos rankings. Eu não sou um grande adepto dos rankings, seja do ranking de Xangai, seja do ranking do Times Higher Education, seja dos World University Rankings, seja dos rankings ibero-americanos da CIMAG ou de outros. Ponho-vos aqui 4 dos rankings mais conhecidos no mundo, para vos dizer que quando se olha para estes rankings é difícil encontrar as características que distinguem as melhores universidades das menos boas universidades. Não é o tamanho, não é a localização, mesmo o financiamento é duvidoso que se possa considerar como um elemento de explicação destes rankings, mas certamente que há uma explicação para estes rankings e tem a ver com a autonomia. Isto é, claramente, as melhores universidades do mundo, medidas por estes rankings, com tudo o que estes rankings têm de artificial em muitos casos, são sempre as universidades que têm mais autonomia. Não é? E, portanto, o critério da autonomia é um critério que sobressai, nomeadamente em relação a outros critérios, como a história, a localização, o financiamento, até os próprios modelos de organização das universidades, e por isso eu acho que a autonomia é uma espécie de um valor que hoje em dia nos mobiliza em todo o mundo, e é a partir dele que eu falarei hoje convosco. Não é? Sabendo, eu vou percorrer isto rapidamente, porque é uma coisa relativamente óbvia para vocês, não vale a pena insistir muito sobre isto, mas dizer-vos que hoje as universidades estão perante 4 grandes desafios no espaço internacional das universidades, que eu vou percorrer de forma muito rápida, não é? Apenas para me permitir uma introdução para as questões da autonomia. Não é? E esses 4 grandes desafios são uma capacidade de reorganização e de adaptação rápida dos programas académicos. Isto é, nós não podemos, não é, ter programas académicos que se perpetuam no tempo, muito rígidos, muito fixos, que demoram muito tempo a alterar-se, não é? Que têm uma grande rigidez, e as melhores universidades são aquelas que são capazes de criar programas, de fechar programas, de abrir programas, de mudar os seus programas académicos, de graduação ou de mestrado, num tempo muito curto, não é? Adaptando-se a um conjunto de realidades novas e também que sejam capazes de dar resposta à revolução digital em curso, não é? É hoje um dos grandes motivos de reflexão em todo o mundo. Por exemplo, as grandes universidades americanas hoje começam a perguntar-se se precisam de um campus universitário físico, com edifícios físicos,
ou se precisam de outros modelos de organização, e, portanto, a capacidade de reorganização e de adaptação rápida dos programas académicos é uma característica marcante das melhores universidades. Nós não podemos hoje esperar 1 ano, esperar 2 anos, esperar discussões intermináveis, esperar autorizações que nunca vêm para abrir cursos, alterar cursos, nos adaptarmos a um mundo que hoje funciona a uma velocidade muito maior do que no passado. Uma segunda característica, o segundo desafio, é a capacidade de reorganização dos espaços da ciência no seio da universidade, não é? E a capacidade de construir aquilo que nós vamos chamando espaços de convergência. Isto é, de uma estrutura científica que não está organizada no modelo departamental tradicional, mas que está organizada em termos de grandes temáticas, não é? Em que se juntam pessoas de muitas áreas e de muitas disciplinas, em que o que prevalece já não é a filiação com a história, com a biologia, ou com a física, ou com a matemática, mas o que prevalece é o trabalho sobre as grandes questões climáticas, ou as grandes questões do envelhecimento, ou outras grandes problemáticas que necessitam para o seu estudo, obviamente, de físicos, de biólogos, de sociólogos, de historiadores, de gente que vem de muitas áreas diferentes. Aquilo que os nossos colegas do MIT, num relatório que ficou como um relatório marcante, chamam a terceira revolução, a revolução da convergência, a revolução, digamos, de uma ligação entre espaços de fronteira, em vez de ficarmos fechados no interior das nossas estruturas disciplinares tradicionais. Um terceiro grande desafio, obviamente, é a capacidade de pensar a universidade para além da universidade. Não se trata já da tradicional extensão universitária. O próprio conceito de extensão universitária é um conceito que hoje caiu em desuso, não é? É um conceito pouco interessante e pouco útil para pensar a universidade para além da universidade, para pensar o que é que a universidade tem que fazer no espaço social e como é que em sociedades do conhecimento a universidade tem um papel que é um papel central do ponto de vista da organização da própria sociedade e não apenas uma espécie de extensão universitária, que seria uma terceira missão da universidade no seu sentido mais tradicional do termo, não é? Aquilo que alguns de nós chamam, eu gosto do conceito, mas gosto do conceito que ele vem também em grande parte do filósofo Michel Serres, que é um filósofo que eu frequento muito, o conceito dos terceiros espaços, não é? Espaços de fronteira, espaços de ligação entre a universidade e a sociedade, aquilo que eu falar-vos-ei de 2 dos slogans que eu adotei na Universidade de Lisboa como reitor, terminarei com outro slogan, mas um dos slogans que eu adotei na Universidade de Lisboa como reitor foi o conceito de universidade, não é? Isto é a substituição do S pelo C para marcar um compromisso da universidade com a cidade, no seu sentido filosófico, no sentido da cidade enquanto polis, enquanto responsabilidade pública e, portanto, de uma universidade que é cidade e que incorpora os grandes temas da vida da cidade. A responsabilidade social da universidade é certamente uma questão decisiva. E, finalmente, um quarto grande desafio, que é um desafio que todos hoje vivemos de uma maneira muito forte, é a questão da internacionalização da universidade, portanto, e a capacidade de cada universidade marcar presença num espaço fortemente internacionalizado, fortemente concorrencial também, fortemente competitivo, não é? E esta capacidade de internacionalização das universidades marca, obviamente, muito do nosso caminho nos dias de hoje, não é? 2 dos nossos colegas, um colega brasileiro e um colega português, o Fernando Seabra Santos, que foi reitor da Universidade de Coimbra, e o professor Naumar de Almeida Filho, que foi reitor da Universidade da Bahia, escreveram justamente, creio que o ano passado ou há 2 anos, um livro que se chamava A Quarta Missão da Universidade, que era sobre os aspectos da internacionalização universitária na sociedade do conhecimento. O meu argumento é que, para responder a estes desafios, que se está a assistir em todo o mundo a uma profunda reorganização das instituições e dos sistemas universitários. As universidades estão todas elas a buscar uma reorganização em todo o mundo, seja através de fusões, como aconteceu na Universidade de Lisboa,
seja através de reorganizações internas, seja através de uma ligação entre a universidade e a ciência, criando no interior da universidade dinâmicas científicas mais fortes, seja através de parques tecnológicos, seja através de terceiros espaços na área da educação, na área da saúde, na área do desenvolvimento. Isto é, há hoje uma dinâmica forte, uma produção reformadora no interior das instituições universitárias que se destinam, basicamente, a dotar as universidades de uma maior capacidade de resposta a estes 4 grandes desafios. A capacidade de uma adaptação dos seus programas académicos, não é? A capacidade de construir espaços de convergência do ponto de vista científico e do ponto de vista da pesquisa, a capacidade de construir espaços de ligação com a sociedade, espaços de fronteira, terceiros espaços, como eu procurei defini-los, e finalmente de responder aos desafios da internacionalização. Ora, justamente é para responder a estes desafios que precisamos da autonomia universitária. Isto é, sem autonomia universitária, como facilmente se compreende, é impossível uma universidade responder a estes 4 desafios. Se uma universidade não tem autonomia para criar, fechar, alterar, mudar os seus programas académicos, se não tem autonomia para definir os seus modelos de organização interna, do ponto de vista científico, do ponto de vista do governo da universidade, do ponto de vista da gestão das suas verbas financeiras, administrativas, etc. Se uma universidade não tem autonomia para criar estes espaços de fronteira, que por definição são espaços onde está a universidade, mas onde está também gente da área da economia, gente da área da cultura, onde estão outras instituições e que obrigam uma flexibilidade de funcionamento que não se coaduna com regras internas muito burocráticas. Se a universidade não tem capacidade para facilmente assinar protocolos de graus conjuntos, de diplomas conjuntos, de mobilidade de estudantes, de mobilidade de professores, a universidade não consegue responder a nenhum dos desafios que hoje em dia são os desafios centrais do espaço universitário. Conseguirá continuar a dar as suas aulas, continuar a formar os seus alunos de um modo mais ou menos tradicional, mas não consegue transformar-se nas instituições que o século XXI precisa, e julgo que é disso que estamos à procura em todo o mundo. É disso, por exemplo, em grande parte para responder a isto, que se inventaram as dinâmicas do processo de Bolonha na Europa, processo em relação ao qual eu tenho muitas dúvidas e muitas críticas, mas que tem na origem uma tentativa de responder a isto. E é também o que está por trás disto, a ideologia, a meu ver, muito criticável em muitos aspectos. Portanto, se eu estou a apresentar, não é no sentido de dizer que estou de acordo com ela, mas é que ela tem muitos aspectos criticáveis, das chamadas World Class Research Universities, as universidades de pesquisa de nível mundial, que é hoje uma ideologia forte em todo o mundo. Nós designamos isso muitas vezes pelo síndrome de Harvard, isto é, todos queremos ser como Harvard, todos queremos imitar as lógicas de Harvard, e isso está muito presente em países que têm feito um fortíssimo investimento na área do ensino superior, como a China, a Índia, a Austrália, a África do Sul. Portanto, não estamos apenas a falar da Europa e dos Estados Unidos, onde as universidades têm uma construção histórica mais consolidada. Estamos a falar de muitos outros países que estão hoje a ter um desenvolvimento impressionante das suas estruturas universitárias, e creio que destes casos todos, o mais impressionante é o caso chinês, com investimentos fantásticos do ponto de vista quantitativo, mas também com mudanças extraordinariamente aceleradas na forma de governo das universidades chinesas, na maneira como elas estão organizadas internamente e na sua relação no plano internacional. Dentro destas mudanças, tipicamente, nós consideramos sempre que há 4 níveis de autonomia. Poderíamos considerar outros níveis de autonomia, mas que há 4 níveis de autonomia que são significativos e que são importantes e que eu assinalo aqui brevemente. A primeira é, por definição, a autonomia académica. Não é? E a autonomia académica, a autonomia de organização, a autonomia financeira ou administrativa e financeira,
e autonomia em relação ao pessoal. Tipicamente são estes 4 grandes níveis de autonomia que nós consideramos quando falamos de autonomia universitária. Podemos, obviamente, ter outra tipologia ou ter outra organização, mas estes são os 4 que, regra geral, nos preocupam mais e em relação aos quais nós estabelecemos tipologias comparadas de universidades e de sistemas universitários em relação à autonomia. A autonomia académica é muitas vezes posta em causa, seja pelo Estado, quando o Estado obriga, por exemplo, a determinados cursos, ou determinados graus, ou determinadas formas de reorganização académica sejam aprovadas do ponto de vista administrativo por instâncias estatais, mas também muitas vezes é posta em causa por agências externas que têm vindo, obviamente, a ter um grande desenvolvimento nos últimos anos. Umas vezes são agências privadas, outras vezes são agências paraestatais, não é? Como é o caso da CAPES do Brasil, não é? E, portanto, que muitas vezes põe em causa esta autonomia académica, sobretudo quando estabelecem, é o caso de Portugal, processos muito pesados, muito longos e muito burocratizados de acreditação das instituições, mas sobretudo de acreditação dos cursos. E, portanto, a autonomia académica em Portugal, por exemplo, é hoje, apesar de uma retórica da autonomia, apesar de na lei se ter criado uma lei que era uma lei de autonomia das universidades, a autonomia da Universidade Portuguesa foi fortemente reduzida pela existência da Agência de Acreditação e de Avaliação, pela qual passam agora uma série de procedimentos de acreditação dos cursos antes deles poderem começar a funcionar. Mas há também outras pressões mais informais, menos institucionais, que contribuem para pôr em causa esta autonomia, e talvez o conceito que melhor as simboliza seja o conceito de empregabilidade, isto é, a ideia de que a universidade tem que responder a um conjunto de necessidades do mercado, entre aspas, e tem por isso que reorganizar os seus cursos de acordo com uma ideia estrita do que são estudos profissionalizantes, perdendo assim a sua capacidade de algum modo, ter outro tipo de lógica de funcionamento do ponto de vista da organização académica. A autonomia académica tem sido depois posta em causa por regras do Estado, criação que obrigam a que determinados procedimentos de mudança de cursos passem por autorizações do Estado e ou por estas agências externas, mas também pela lógica predominante, por exemplo, no caso do processo de Bolonha, deste conceito de empregabilidade, que, a meu ver, é um conceito muito pobre para medir, avaliar e dar alguma dinâmica de funcionamento ao ensino universitário. No caso da autonomia de organização, esta autonomia de organização é frequentemente posta em causa por leis, não é, que impõem modelos rígidos ou uniformes de governo, de organização e de gestão das universidades. Dou-vos também, de novo, o exemplo da Lei Portuguesa de 2007, que era uma lei que se destinava a promover a autonomia das universidades, mas que impunha modelos rígidos e uniformes de governo. Por exemplo, todas as universidades tinham que ter um Conselho Geral. O Conselho Geral das Universidades estava estritamente definida pela lei quantos professores é que tinha, quantos estudantes é que tinha, quantos membros externos é que tinha, quantos estudantes é que tinha, e, portanto, havia uma formatação da orgânica universitária, não é, que aparecia nessa lei e que retirou grande parte da autonomia da organização à Universidade Portuguesa. Isto sempre em nome de uma retórica da autonomia, porque isso é muito sistemático. Quer dizer, isto é muito sistemático haver uma retórica da autonomia que depois, no fundo, cria lógicas que retiram grande parte da autonomia às instituições. Hoje, por exemplo, no plano europeu, quase todos os países têm as suas universidades, são obrigadas a ter membros externos nos órgãos de governo das universidades e, portanto, se olharem para este mapa, com exceção da Polónia
da Letónia e da Grécia, que estão ali a vermelho, em todos os outros países há leis que obrigam as universidades a ter membros externos nos seus órgãos de governo, o que em si é um atentado à autonomia da universidade, da organização. Não porque seja errado ter membros externos, eu defendo que é importante ter membros externos nos órgãos de governo das universidades, mas porque isto aparece como uma imposição da lei e, portanto, de algum modo, retira e quebra uma parte da autonomia que devia estar consagrada a estes países. Claro que em países como o Reino Unido ou a Inglaterra, isto aparece ali a verde, aparece como facultativo e há uma capacidade de decisão das universidades sobre esta matéria. O problema da autonomia financeira é, obviamente, administrativa e financeira, é sempre um dos problemas mais graves com que as universidades se deparam na sua relação com o Estado, não é? E é muito interessante verificar nisso que a evolução desta autonomia teve retrocessos importantes, por exemplo, na Europa, não é? Com a crise que começou em 2008. Não é? Então verifica-se, por exemplo, no caso português, uma situação em que, mas também no caso espanhol, no caso francês, são casos típicos, em que o financiamento público foi consideravelmente reduzido, mas apesar de uma redução substancial do financiamento público, o Estado tende a querer controlar, através de regras burocráticas e administrativas, a gestão da totalidade dos orçamentos universitários. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, por exemplo, no caso da Universidade de Lisboa, neste momento, no nosso orçamento global, metade da verba é financiamento público, metade da verba é financiamento privado que nós obtemos, não é? No entanto, o Estado controla, do ponto de vista da sua gestão, a totalidade destas verbas e não só a metade que ele nos concede. E, portanto, o Estado tem vindo a reduzir o seu financiamento público e, no entanto, continua a impor regras de imposição da autonomia administrativa e financeira que são particularmente danosas, sobretudo quando nós sabemos que estas regras empurram os gestores universitários para tomar as decisões erradas. Não é? E, portanto, elas não induzem as decisões certas, elas induzem as decisões erradas. Não é? Porque a tendência para gastar dinheiro onde a burocracia permite, não é? E muitas vezes não era aí que nós precisávamos gastar o dinheiro, não é? E não gastar o dinheiro onde a burocracia não precisa, não permite, e é aí que muitas vezes nós precisávamos gastar o dinheiro. Não é? O caso típico é, evidentemente, as despesas absurdas que muitas universidades fazem no mês de dezembro, não é? No fecho das contas, para não transitarem com saldos e não serem submetidas a perdas financeiros e a constrangimentos financeiros por não terem gasto todas as verbas que estavam à sua disposição. E, finalmente, e por último, uma autonomia em relação ao pessoal. Isto é, há duas forças importantes que condicionam a autonomia em relação ao pessoal. Por um lado, formas burocráticas e rígidas de contratação. Já temos que contratar os professores todos da mesma maneira, todos segundo os mesmos padrões e muitas vezes dependendo de autorizações que vêm previamente do Estado, não é? Por outro lado, o papel das agências externas e de um certo mercado editorial que tem tido um efeito cada vez maior e, na minha opinião, cada vez mais negativo na avaliação e na gestão até das carreiras académicas, aquilo que nós designamos pelo produtivismo académico, isto é, a ideia de que há hoje um conjunto de indicadores quantitativos e que são esses indicadores quantitativos que, em muitos casos, estão a desviar os professores das suas missões centrais, do seu trabalho essencial, para um conjunto de outras tarefas, não é? Que muitas vezes não estão no centro do seu trabalho. Não é? Este produtivismo tem sido denunciado por muita gente ao longo dos últimos anos, felizmente por grandes cientistas que têm vindo a pôr em causa o papel destas agências externas e das grandes companhias editoriais na avaliação e na maneira como estão a ser geridas e organizadas as carreiras académicas, e isto é obviamente um fator muito negativo quando as universidades, por um lado, não têm autonomia em relação ao seu pessoal,
não podem contratar aquelas pessoas que gostariam de contratar e da maneira como gostariam de contratar, e por outro lado, quando este papel das agências externas e de determinados indicadores de carreira nos obrigam a fazer coisas que, no sentido da nossa carreira docente, que não são necessariamente aquelas que era importante fazer no quadro da universidade e da sua missão. As grandes universidades, as melhores universidades do mundo, estão hoje a ter uma espécie de uma recusa quase alérgica a certas formas deste produtivismo, porque sentem que eles estão a conduzir os professores para, primeiro, desvalorizarem as dinâmicas do ensino, segundo, se transformarem numa espécie de repetidores, não é? Em vez de terem este papel de descobridores, de inventores, de trabalharem sobre certos temas. E, por exemplo, um tema que hoje nos preocupa a todos muito é, obviamente, aquilo que nós designamos pelo autoplágio, não é? Isto é, por facto de andarmos sempre a publicar a mesma coisa, não é? A reproduzir os mesmos textos, sem trazer nenhuma dinâmica nova, nenhuma inovação, nenhuma descoberta, porque precisamos de publicar, porque esta publicação dá pontos, não é? E porque há toda uma lógica produtivista na organização das nossas carreiras, não é? Creio que estas duas forças, não é? A força de uma burocratização nas formas de contratação do pessoal e de uma rigidez, não é? E, por outro lado, o papel destas agências externas e das companhias editoriais internacionais na forma como estão a interferir sobre a carreira docente, são dois elementos fortes que estão a pôr em causa grande parte da autonomia da universidade. Sobre este último tema, por exemplo, houve, o ano passado, um belíssimo manifesto, não é? Promovido por uma colega belga, não é? A Isabel Stengers, não é? Que se chamava The Slow Science Manifesto, não é? O manifesto da ciência lenta, não é? O manifesto do tempo da ciência, que obviamente se opõe ao produtivismo, não é? E à multiplicação das coisas. E a maneira como eles começam este manifesto, são biólogos sobretudo, mas depois a coisa prolongou-se para outros, não é? É muito interessante, não é? Dizem eles, nós somos cientistas, nós não blogamos, não sei como é que vocês dizem em brasileiro, não é? Nós não utilizamos o Twitter, we take our time, não é? Nós precisamos do nosso tempo, não é? Nós precisamos do tempo, não é? Don't get that wrong, não é? Não nos entendam mal, não é? Nós dizemos sim à aceleração da ciência no século XXI. Dizemos sim a esse constante fluxo de jornais, de publicações, de peer review, não é? De avaliações pelos pares e pelo seu impacto. Nós dizemos sim à ciência, aos mídia, à necessidade de transportar isto para a sociedade, não é? Dizemos sim a muitas outras coisas, não é? E depois eles acabam, não é? A última palavra, mas nós necessitamos, we do need time to think. Necessitamos tempo para pensar, necessitamos tempo para digerir, necessitamos tempo até para nos não compreendermos uns aos outros, não é? Especialmente quando estamos em diálogo entre as humanidades e as ciências naturais. Nós não podemos continuar neste caminho, não é? Se a ciência precisa de tempo, e depois acaba com uma frase que eu acho muito bonita, bear with us while we think, não é? Fiquem connosco, isto é dirigido à sociedade, enquanto nós pensamos, não é? Estejam connosco neste exercício do pensamento, que obviamente é central se quisermos reforçar a autonomia da universidade, a autonomia da academia, a autonomia do que é a função maior do professor universitário, não é? Sem nos deixarmos arrastar por esta voragem, por esta vertigem, não é? De produtivismos e de uma intensificação do trabalho académico que põe em causa muitos dos fundamentos da universidade e muitos dos fundamentos do que é o professor universitário. Num certo sentido, e para terminar esta primeira apresentação e depois entrarmos numa fase de diálogo,
num certo sentido, foi sobre muito disto que eu estive aqui a falar, que escreveu Jacques Derrida neste belo livro, não é? Que ele publicou há um par de anos, resultado de uma conferência feita numa universidade norte-americana, e a que ele deu o título Université sans condition. Universidade sem condição. Sem condição no sentido de uma universidade de uma liberdade incondicional, de uma liberdade que é até mais do que a autonomia, e que ele construiu. Eu vou-vos deixar duas citações, que na verdade não são citações diretas de Jacques Derrida, são uma espécie de uma adaptação livre de passagens do texto dele, mas que marcam bem o pensamento dele e o que é também o meu pensamento e a minha preocupação. Dizia ele: esta universidade sem condição exige e deveria ver reconhecida, em princípio, para lá da liberdade académica, uma liberdade incondicional de questionamento e de proposição, mais ainda, o direito de dizer publicamente tudo o que se exige de uma pesquisa, de um saber e de um pensamento da verdade. Ele depois entra aqui num grande debate sobre o que é a verdade e num grande debate epistemológico, sociológico, político, sobre o conceito de verdade, que eu agora não tenho oportunidade para entrar. Não é? Esta universidade, diz ele, deveria assumir-se como o lugar derradeiro, o lugar último da resistência crítica a todos os poderes dogmáticos e injustos, quer eles venham dos poderes do Estado ou dos poderes económicos que hoje em dia dominam muita da nossa lógica universitária, não é? Ou dos poderes mediáticos, ou certos poderes ideológicos, ou religiosos ou culturais, numa palavra, de todos os poderes que limitam a democracia em porvir, a democracia que há de vir num sentido mais amplo do termo. E continua Jacques Derrida, numa adaptação minha, não é? O espaço académico deve ser, e este para mim é um ponto muito importante, deve ser simbolicamente protegido por uma espécie de imunidade absoluta, como se o seu interior fosse inviolável. Mesmo que esta imunidade académica nunca seja pura, porque ela nunca pode estar no estado puro. Mesmo que ela possa desenvolver processos perigosos de autoimunidade. Estamos a falar, evidentemente, aqui dos processos corporativos, dos processos em que a universidade se fecha corporativamente sobre ela própria, e eu já falarei disso no final desta minha intervenção. Mesmo e sobretudo, se ela não nos deve impedir de nos dirigirmos publicamente ao que está fora da universidade. A ideia da presença pública, por acaso aqui ficou publicamente, mas não é publicamente, falta um L, publicamente ao que está fora da universidade. A universidade sem condição, e este ponto é um ponto para o qual eu gostava de chamar a atenção, porque terminarei sobre ele, não se situa necessariamente, nem sequer exclusivamente, nas fronteiras do que hoje chamamos a universidade. Num certo sentido, o que o Jacques Derrida nos está hoje a chamar a atenção é para uma espécie de uma autonomia sem limites, não é? De uma autonomia sem limites, o que não quer dizer que a universidade não tenha que prestar contas, que a universidade não tenha que ser avaliada e que a universidade, sobretudo, não tenha que assumir a sua responsabilidade social, a ideia da universidade com o C. Não é? Mas sobre a prestação de contas, há um belíssimo texto da reitora da Universidade de Harvard, não é? Em que ela fala da accountability, conceito, como vocês sabem, não tem bem tradução em português, é uma espécie de prestação de contas, de responsabilidade, de avaliação, e em que ela dizia, eu vou traduzir por prestação de contas, que a universidade deve prestar contas, sim, mas não deve prestar contas exclusivamente, nem sequer primordialmente ao presente, que ela deve prestar contas perante o passado e perante o futuro, e que, num certo sentido, ao inscrever a prestação de contas num tempo mais amplo, fora do instante presente, ela liberta a universidade deste poder das intervenções do Estado, deste poder das intervenções económicas, deste poder de intervenções que vêm de fora e que, num certo sentido, definem o trabalho da universidade. Uma autonomia sem limites que é, e este ponto para mim é muito importante,
uma autonomia que está ao serviço do que está fora. É uma autonomia virada para fora da universidade. É uma autonomia de compromisso social. É uma autonomia de compromisso com a cidade. É uma autonomia de compromisso público. Não é uma autonomia que serve para os que estão dentro, não é uma autonomia de fechamento, não é uma autonomia corporativa, é uma autonomia da palavra pública, da necessidade de proferir a palavra pública e de assumir esta dimensão pública da universidade, uma autonomia da ação pública da universidade, da necessidade da universidade ter essa capacidade de estar no debate das sociedades, no debate público e de afirmar este seu compromisso do ponto de vista público. Não é? É o que eu chamo uma autonomia sem limites, é a liberdade, obviamente. Não é? E como vocês calculam, a liberdade foi, durante os meus anos como reitor, o meu slogan principal. Eu tive 2 grandes slogans como reitor: a universidade da cidade, o compromisso da universidade com a cidade, não no seu sentido geográfico, mas no seu sentido político e filosófico da polis. E o meu segundo grande slogan, eu fui buscá-lo a um professor da Universidade de Coimbra, que proferiu uma oração de sapiência no princípio do século XX, há mais de 100 anos, não é? Um homem que viria a ser depois Presidente da República de Portugal e que escreveu nessa oração de sapiência um texto que acabava assim: uma universidade deve ser escola de tudo, mas sobretudo de liberdade. E portanto a ideia de que a liberdade está no coração daquilo que fazemos é indissociável do debate sobre a autonomia, que eu não quero trazer apenas para o plano meramente técnico, meramente tecnocrático, meramente organizativo, mas que eu quero situar num plano filosófico e num plano político, porque é isso que está no coração do trabalho da universidade. Como eu vos dizia, uma liberdade dentro, e dentro em todos os planos e em todas as dimensões, para uma liberdade fora. Isto é uma autonomia dentro da universidade, não para servir o que está dentro, mas para servir o que está fora e para assumir este compromisso. Uma liberdade dentro, em todos os planos e em todas as dimensões. Porque eu vi, durante os meus 8 anos como reitor, muitos reitores, colegas meus, defenderem a liberdade da universidade e a autonomia da universidade em relação ao Estado, mas depois vi-os terem práticas autoritárias e profissionalizantes de gestão dentro da universidade. E, portanto, no fundo, como se a autonomia fosse da universidade para o Estado, mas no interior da universidade não fosse preciso que os estudantes tivessem a sua liberdade, que os professores tivessem a sua liberdade, que houvesse uma dinâmica de participação no interior da universidade. Para mim, a liberdade é em todos os planos. Ela vai desde o estudante do primeiro ano da universidade até o professor catedrático no final da carreira, desde um departamento até um instituto ou uma faculdade, desde o conjunto da universidade em relação ao Estado, e para mim é esta ideia de liberdade em todos os planos e em todas as dimensões que conta. Não aceito que reivindiquemos uma liberdade da universidade em relação ao Estado, mas depois no interior da universidade adotemos práticas gestionárias, práticas autoritárias, práticas de organização e de funcionamento que não respeitam depois a liberdade académica dos professores, a liberdade de participação dos estudantes, a liberdade da própria comunidade universitária. Para mim é um ponto muito importante, porque ouvi e vi muita gente reivindicar, num certo sentido, a autonomia para cima, mas serem autoritários para baixo. Não é? E eu julgo que quem está numa universidade tem que estar sempre do lado da liberdade, para cima e para baixo, em todos os planos e em todas as dimensões. No fundo, e para terminar, e ficarei de seguida à vossa disposição para, enfim, esclarecimentos, pontos ou coisas mais precisas, não é, que vos pareçam úteis no conjunto deste debate, poderíamos fazer a pergunta do que é uma universidade. E para responder a esta pergunta, correndo o risco da metáfora e correndo o risco até de uma interpretação ou de uma extrapolação excessiva da metáfora, eu fui buscar 2 escritores, um brasileiro e outro português, que são escritores
que eu frequento muito, que eu procuro entender, que eu acho que muitas vezes, em muitos momentos não entendo, mas que eu procuro entender e que me ajudam a pensar muitas das coisas no interior da universidade. Um é o João Guimarães Rosa, vosso cidadão brasileiro, escritor brasileiro. Outro é um grande poeta português, um surrealista, um pintor, um artista, um poeta, um senhor chamado Mário Cesarini. E um e outro disseram, com outros sentidos, com outros objetivos, duas coisas que para mim são os traços marcantes do que é uma universidade. Se eu precisasse hoje de definir o que é uma universidade, seria nestas duas citações, com as quais terminarei esta fala, que eu iria buscar o sentido da universidade para mim hoje, não é? Nesta fase da reflexão em que me encontro, neste momento da minha história de vida. Sabe o Senhor, sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Nesta citação do João Guimarães Rosa vai uma libertação do pensamento do poder do lugar. Isto é, não podemos ser marcados pelo poder do lugar, quer o poder do lugar seja o poder de um Estado, seja o poder económico, seja o poder de uma ideologia, seja um outro poder qualquer, é onde o nosso pensamento se forma mais forte, mais criativo, mais autónomo, mais livre do que o poder do lugar. Não é? Se for para reproduzir um pensamento que é apenas o pensamento que reproduz o poder do lugar, não vale a pena ter universidade. A universidade é para ter um outro pensamento, um pensamento de outra ordem, de um outro nível de crítica e de liberdade e, num certo sentido, para se libertar do poder do lugar. Não é negar as épocas, dizia o Mário Cesarini. Eu não nego as épocas, dizia ele. Não nego o passado. Não seria possível desfazer-nos das épocas, não seria possível desfazer-nos do passado. Mas devemos sim pegar nelas e arremessá-las para o futuro. E nesta citação do Mário Cesarini vai a segunda grande dinâmica da universidade, que é reconhecer uma herança, reconhecer uma cultura, ser detentor de um conhecimento e de uma cultura que chegou até nós, de um passado que construiu uma cultura e um conhecimento, mas não ficar prisioneiro desse passado, não ficar prisioneiro dessa cultura e ser capaz de construir cultura nova, conhecimento novo em cima disso, pegar nestas épocas e, como dizia o Cesarini, arremessá-las para o futuro. No fundo, o que é uma universidade, a autonomia da universidade serve, tem que estar ao serviço da produção de um pensamento mais forte do que o poder do lugar, tem que estar ao serviço da capacidade de transformar o passado em futuro. Quando uma universidade é capaz de ter este pensamento livre, não é? E ir além do poder do lugar, quando é capaz de pegar no passado e de o transformar em futuro, a universidade está à altura de cumprir a sua missão. Para mim, é para isto que serve a autonomia. A autonomia não serve para nos fecharmos no poder do lugar, não serve para nos fecharmos em autonomias corporativas, não serve para justificarmos interesses, privilégios corporativos de grupos ou outros, não serve para nos fecharmos nos poderes económicos ou nos poderes políticos que num determinado momento nos regem, serve para produzir um pensamento mais forte do que esses poderes e não serve também para reproduzir um passado, para reproduzir uma cultura, para fazer a assimilação passiva de um conhecimento, para fazer a transmissão passiva de uma determinada cultura, de uma determinada herança, serve para, a partir desta herança, ser capaz de projetar um futuro, abrir novas possibilidades, abrir novos horizontes. Quando a autonomia serve para isto, a autonomia é um valor central de uma universidade e é nesse sentido que eu quis partilhar convosco, tal como o Jacques Derrida, a minha crença, talvez ingênua, numa universidade sem condição. Isto é uma universidade de uma liberdade incondicional e que precisa dessa autonomia para cumprir esta liberdade incondicional. Mesmo reconhecendo os perigos que existem em muitas autonomias, os perigos de muitas derivas autonómicas, mesmo reconhecendo isto, a autonomia e a liberdade
são sempre melhores do que a falta de autonomia e do que a falta de liberdade. Muito obrigado. Temos então tempo para debate. Eu peço desculpas pelo aspecto um pouco agônico da luz, mas tivemos um problema de eletricidade. Podemos falar mais intimamente. Por favor, à disposição o microfone. Está funcionando? Primeiro, é sempre um prazer ouvir o professor Antônio da Nova. Na realidade, o Paulo, quando fez a apresentação do currículo, esqueceu um detalhe muito importante, né? O professor Antônio da Nova é uma das 3 pessoas mais ilustres que eu conheço de Póvoa de Varzim. Uma é ele, o outro é o Essa de Queiroz, e o terceiro é meu pai. Evidentemente, faz com que seja uma coisa muito importante. Segundo, só para dizer que o senhor vai ser processado aqui no Brasil, porque universidade é o nome de uma universidade picareta que foi fechada pelo MEC há poucos dias no Rio de Janeiro. Eu também tenho esse problema. Eu vi isso. Pois é. Bom, agora, voltando, falando sério, eu queria dizer que a sua palestra, evidentemente, já conhecia o tema. Nós tivemos a oportunidade no Conselho do PROIFES de ouvir o professor da Nova e foi muito enriquecedor. Eu queria discutir 2 coisas, ouvir um pouco da sua impressão sobre 2 questões. A primeira tem um revolucionário russo, belga, aliás, que viveu na União Soviética no início da Revolução, que dizia que, avaliando os desvios que depois viria com o leninismo e o stalinismo, que o perigo está em nós. Ele falava isso justamente do desvio burocrático, desvio autoritário que se deu depois lá naquele país. Eu queria fazer esse paralelo com essa questão do produtivismo, porque na realidade nós falamos muito da questão da avaliação externa, da CAPES, do CNPq, isso aqui no Brasil, e talvez a gente se depare com um problema, que é o fato de que hoje em dia no Brasil, já faz alguns anos que é assim, a avaliação ela se dá pelos pares, e os critérios também são definidos por nós, pelos pares. Então parece que de repente nós nos enfronhamos num círculo vicioso que parece que é natural isso, que isso vem de alguma origem divina ou algo assim, que faz com que nós mesmos possamos nos estranhar. Como assim não vamos fazer avaliação pelos pares em cima de números, etc. e tal? Eu queria que o senhor avançasse um pouco nessa questão. E a segunda é uma questão de paradoxo que eu acho que é importante a gente avaliar. Se a gente avalia um país como o nosso, como o Brasil, que evidentemente tem a sua história, seu passado muito diferente de Portugal, ainda que grande parte da nossa história venha de lá, né, e se ela seja comum há 200 anos lá passados, a gente avalia hoje a universidade brasileira num país muito injusto, um país em que inclusive 2/3 dos estudantes do ensino superior são obrigados a pagar matrículas para estudar. Como é que é possível a gente enxergar uma situação na qual hoje parece que o Estado brasileiro é mais avançado que as universidades, quando avalia e obriga, por exemplo, as universidades a ter uma política de ações afirmativas do ponto de vista ético e do ponto de vista principalmente social das escolas públicas? É preciso que o Estado pareça ser mais democrático que a universidade na inclusão social, por exemplo. Isso é ou não é um ataque à autonomia? E como que nós temos que enxergar quando a universidade parece mais atrasada que o poder nas mudanças sociais? Estamos nós atrasados ou o Estado está exacerbando o seu papel? Eu queria que o senhor discutisse um pouquinho esses 2. Obrigado. A segunda pergunta é muito difícil, a primeira é mais fácil, não é? Eu, entretanto, vou respondendo à primeira, que assim vou tentando pensar na segunda, não é? Eu julgo que o ponto que coloca é um ponto muito, muito importante sobre o produtivismo, porque, na verdade, nós somos todos cúmplices, não é? Pela nossa ação ou pela nossa inação, não é? Deste mundo que foi inventado e que é um mundo, quando nós paramos para pensar bem, totalmente absurdo. Não é? Para já estes indicadores produtivistas, de impacto, etc., foram inventados para certas disciplinas, não foram inventadas para todos, não é? E eu, por exemplo, assisti ao grande matemático que inventou o primeiro sistema do EASY, não é? Na década de 40, a transição da década de 40 para a década de 50,
fazer uma conferência em Cambridge, ainda no princípio do século XXI, ele tinha talvez já uns 90 anos, e em que ele dizia: eu nunca imaginei, nem nos meus pesadelos mais delirantes, que este sistema que eu inventei para uma coisa muito pequena para a área da matemática pudesse ser utilizado da maneira que está a ser utilizado em todo o mundo e para todas as áreas. Não é? Portanto, ele no fundo é um bocadinho a criatura fugiu do Criador, não é? E transformou-se numa coisa mais ou menos monstruosa. Não é? E se nós pararmos para pensar também, há uma colega minha, a Susana Robertson, que escreveu um texto sobre isso recentemente, em que ela diz, e com graça, não é? Ela diz que o ideal máximo certo do capitalismo, não é? Foi concretizado na maneira como hoje está organizado o mundo académico. E porquê? Porque nós somos pagos pelo erário público, o professor é pago pelo erário público, mas depois trabalhamos gratuitamente, não é? Seja como autores, seja na revisão de pares, trabalhamos gratuitamente, não é? E gastamos uma parte enorme do nosso trabalho, não é? Gratuitamente para revistas científicas e para a avaliação de artigos científicos. Eu gasto uma parte enorme do meu tempo nisso, não é? Que trabalhamos gratuitamente para lucros internacionais de grandes companhias multinacionais que têm lucros fabulosos nisso. E, portanto, o Estado paga-nos, não é? O nosso salário, e nós trabalhamos gratuitamente, não é? Para grandes empresas privadas multinacionais. Não é? E este mundo é um mundo que toda a gente aparentemente aceita, ou mesmo quando não está de acordo, nós achamos que é inevitável. O ponto de fuga deste mundo é quando as grandes universidades começam a perceber que este mundo não lhes serve. Não é? Recentemente o reitor da Caltech, não é? A Caltech é o California Institute of Technology, deu uma entrevista ao Times Higher Education a tentar explicar o sucesso da Caltech. A Caltech aparece como número 1 em sobretudo nos rankings do Times Higher Education. E a Caltech é uma instituição relativamente pequena, tem cerca de 7 mil estudantes, cerca de 300 professores, não é? E é sempre impressionante perceber como é que eles aparecem em primeiro lugar. E o Times Higher Education apontar-nos qual é a razão do vosso sucesso. Não é? E ele dava duas razões. E duas dessas razões estiveram na minha fala. Não é? A primeira razão é muito simples. Nós somos muito poucos. E, portanto, eu quando recruto um professor, não posso recrutar um especialista. Eu só recruto pessoas que tenham 2 ou 3 valências, não é? Eu nunca recruto um matemático, ou um físico, ou um biólogo, ou um especialista especialmente especializado, não é? Nunca recruto alguém que viva nas fronteiras de uma determinada disciplina. Eu recruto sempre alguém que esteja entre várias disciplinas, não é? Que tenha componentes de várias áreas e que seja capaz de dialogar com várias áreas ao mesmo tempo. Porque eu não posso, se eu começar a contratar um matemático, eu não posso competir com o MIT ou com o Stanford, que tem departamentos de matemática com 300 professores, que é a totalidade do que eu tenho na minha universidade. Portanto, uma das razões é a convergência. E, portanto, vou recrutar pessoas em áreas de convergência. A segunda razão, dizia ele, que é muito curiosa em relação a isto, é que eu, quando preciso recrutar um professor, vou à procura dele em todo o mundo. Tomo o tempo que for preciso para recrutar a pessoa certa. Se for preciso entrevistar 100 pessoas, eu entrevisto 100 pessoas. Mas só recruto a pessoa quando tiver a certeza que é aquela pessoa que eu quero e que aquela pessoa responde ao perfil que eu quero. Mas no dia em que eu acabei o recrutamento da pessoa, eu chamo ao meu gabinete, olho e digo: olha, o senhor acabou de ser recrutado para a Caltech, não é? O seu recrutamento demorou muito tempo, etc. e tal, mas é o senhor ou a senhora que nós queremos mesmo. E quero dizer que a partir de hoje eu tenho confiança total no seu trabalho. E o senhor faz o que quer. Eu não vou controlar nada. Não vou controlar nada. Não vou avaliar nada. Eu vou-lhe dar a total confiança para depositarmos total confiança no seu trabalho. Não é? E a total confiança depositada neste trabalho tem dado bom resultado. Isto é, contrariamente às lógicas produtivistas, estas pessoas tomam o seu tempo, fazem o seu tempo, e a Caltech tem produzido da melhor ciência que se faz no mundo, não é?
tem produzido prémios Nobel como muitas outras instituições muito maiores não têm produzido, através de um critério que é justamente não andar permanentemente numa lógica produtivista, empurrando os seus professores para um tipo de trabalho que não é o tipo de trabalho que se espera no espaço de uma universidade. A questão do público e do privado e do financiamento, é evidente que quem vem de fora da Europa, uma coisa que é muito chocante para nós no Brasil é perceber que, segundo dizem os meus números, cerca de 75%, não é, dos estudantes brasileiros estão em universidades privadas. Não é? E, portanto, vocês, evidentemente, quando olham para estes números, olham e bem para o esforço, eu ouvi outro dia uma apresentação do Ministro sobre isso, para o esforço imenso que foi feito nas universidades federais na última década, não é? Praticamente dobraram as matrículas, não é? Duplicaram as matrículas dos estudantes e, portanto, se a gente olha para esse lado, de facto é impressionante, em 10 anos, duplicar as matrículas nas universidades públicas no Brasil. Isto é uma maneira de olhar para o problema, não é? A outra maneira de olhar para o problema é dizer que ainda só atendem 25% dos estudantes, quando, evidentemente, que os números na Europa são todos eles acima dos 90%. Quer dizer, na Europa, mesmo em países como a Inglaterra, que tem uma forte tradição de universidades privadas, 90% dos estudantes estão em instituições públicas e são atendidas por instituições públicas. Portanto, este número é um número que a nós nos faz algum tipo nos coloca algum tipo de reflexão e torna nítida a necessidade de uma educação superior que seja mais democrática, que tenha uma dinâmica de expansão e que possa atender a processos mais fortes de inclusão. Até onde é que a universidade é reativa e, portanto, ela precisa de ter injunções externas que possam contribuir para o seu próprio desenvolvimento, é um grande tema de debate. Na minha opinião, eu não sou favorável, não é, a que esse tipo de políticas venham de fora das universidades. Eu sou favorável a que as políticas venham de dentro das universidades. E acho que tem que ser as universidades a tomar consciência disso, a assumir essa consciência, não é? E a serem capazes de promover esse tipo de dinâmicas e esse tipo de políticas. A Universidade de Lisboa, por exemplo, de modo próprio, criou um grande programa quando eu era